Boa tarde, irmãs queridas, irmãos também. Hoje nós temos também alguns irmãos nos visitando. Vocês estão também muito bem-vindos ao nosso culto Mulher Esperança, né? O nosso culto no meio da tarde, onde a gente acha um tempo e corre para a casa do Senhor para se alimentar, para experimentar a comunhão, para ouvir uma palavra que nos fortalece, né? Assim, sempre que a gente vem, a gente tem aquele versículo na cabeça, né? E com a força daquela palavra caminhou mais 40 dias e 40 noites. E assim, nós sempre vemos nos alimentar da palavra do Senhor, da comunhão dos irmãos, da oração, clamando pelos nossos filhos, clamamos pela nossa nação, pela nossa igreja, por tudo que é precioso para nós, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar tudo que é importante, tudo que é de valor, tudo que é precioso para nós até o dia final. E é por isso que nós buscamos o Senhor, né? Eu queria começar com uma oração, convidar as irmãs para orarem comigo, para consagrar esse culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, que alegria, Pai, estarmos aqui reunidas no Teu nome, Pai, Te buscando, Te bendizendo, Te louvando e clamando, Pai, por socorro, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja servido, Pai, nesse lugar, com os nossos louvores, com os nossos lábios, Pai, com a palavra que vai ser ministrada, com tudo, com a oração, com tudo que for feito nesse lugar, Pai, porque nós cremos que do Senhor vem a fonte da vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor ouça e responda a oração, o clamor que é feito nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor nos cuide de nós, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai, que o Senhor nos conduza pelo caminho reto, que o Senhor mostre a direção, Senhor, para aqueles que têm dúvidas, Pai, que haja cura, que haja conserto, onde esse culto for ouvido, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, Pai, mas que o Senhor possa cumpri-la com excelência, Senhor, que haja salvação, perdão de pecados, conserto, em nome de Jesus. Fica conosco nessa tarde, abençoa, Senhor, cada pessoa que veio, cada pessoa também que está nos assistindo. E, Pai, é uma grande alegria, Senhor, poder Te louvar nesse dia, nessa tarde. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria cumprimentar também os nossos irmãos que nos ouvem remotamente, convidar as nossas irmãs lá de João Pessoa, Albinha, de Niterói, de Araraquara, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira. São tantas pessoas que às vezes a gente fica sem graça de falar os nomes e esquecer de alguém. Mas vocês são muito queridas e a gente ora também por vocês, né? E a nossa palavra de hoje vai ser sobre, quando eu vi o tema, vai ser sobre a rejeição. Logo me veio à mente um texto que está lá em Isaías, no capítulo 49. São 3 versículos que eu vou ler para vocês, a partir do verso 14. Isaías 14. E diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Esse texto é muito interessante porque eu tenho certeza que todas aqui, todos nós nos sentimos assim. Eu tenho certeza que Deus se esqueceu de mim. Eu tenho certeza que eu estou invisível, que Ele não está me vendo. Eu tenho certeza que Deus Ele esqueceu da minha oração. O meu e-mail entrou como spam na caixa celestial, né? A gente tem tendência de se sentir assim. Isso acontece mesmo, mas isso é uma mentira do inferno, para querer que a gente sinta uma decepção com o amor de Deus. E isso não é verdade, porque Ele fala aqui, né, assim, ainda que uma mãe se esquecesse. E por que eu lembrei desse texto? Porque aqui é um grupo basicamente de mães, ou que serão, ou que são, ou são tias, ou são avós. E assim, essa figura de você ter um filho, e assim, numa condição muito específica, né, um filho recém-nascido, é muito difícil você esquecer. Porque, por exemplo, se acontece de você esquecer, os seus seios doem, porque você precisa amamentar. Né? Assim, o seu corpo te lembra, a sua mente te lembra. Né? Assim, você pode ter o sono mais pesado do mundo quando você tem um nenê e ele ele respira diferente, você acorda, né? O seu corpo, você está condicionado a isso. Então, assim, uma mãe nessa condição, que tem um filho bebê, né, que mama, e Deus fala assim, olha, ainda que uma mãe nessa condição se esqueça, assim, eu não me esqueço. Eu não me esqueci de você. Eu estou olhando, eu conheço você, eu escolhi você para passar a eternidade comigo.
né? Eu criei você, eu tenho planos para a sua vida. Então, não acredite nessa mentira do inferno de que Deus não está te ouvindo, né? O Senhor é o Deus El Roi, é o Deus que me vê, né? E é isso que essa palavra fala. Ainda que ela viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. No tempo certo o Senhor nos socorre. E ele ainda termina dizendo assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O que isso significa? O que tem nas palmas do Senhor Jesus? Cravos, né? São os nossos nomes ali gravados, enfiados, pregados na mão dele, né? A nossa vida está gravada nas mãos do Senhor, né? Ele não se esquece de nós, ele não se esquece de você, né? Em nenhum momento. Então, assim, não acredite nessa mentira, né? Naquilo que vem para fazer a gente desacreditar, a gente duvidar do amor de Deus. Não acredite nisso. O Senhor é presente, o Senhor é fiel. E mais do que isso, Ele nos ama com um amor que nós não temos ideia do que seja, né? E os nossos nomes estão gravados na palma da mão do Senhor. É isso que diz esse texto, né? E assim, e quando a gente cai nesse erro, a verdade é que a gente tem que pensar, né? Porque esse texto foi escrito quando o povo estava em cativeiro e falou assim: o Senhor esqueceu da gente, por isso que está acontecendo tudo isso. E na verdade, assim, quem tinha esquecido de quem? Era o povo que tinha se voltado contra o Senhor. Por isso a gente precisa se manter firme, se manter, sabe, esperando, porque a nossa espera é recompensadora, né? Assim, a palavra é muito clara, assim, que a esperança produz experiência, que produz perseverança. O que isso quer dizer? Né? Que enquanto eu espero, eu crio história com o Senhor. E essa história me enche de esperança. E essa esperança alimenta a minha fé, né? E, assim, e esse processo é um processo que agrada a Deus. E Ele vem na hora certa, com a resposta certa, o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, se por um acaso você tem esse sentimento de rejeição, que eu tenho certeza que em algum momento da vida todas nós sentimos, né? Às vezes na infância, às vezes já na fase adulta, às vezes num relacionamento, mas assim, o Senhor é o nosso socorro, Ele jamais nos desampara, Ele jamais vai deixar você sozinha, jamais, né? E por isso nós louvamos ao Senhor, porque Ele é um Deus presente, é o Deus que nos tem com a palma, escrito na palma da sua mão, né? E aí agora a gente vai passar para o nosso primeiro momento de oração, nosso primeiro bloco de oração, que é o momento em que nós oramos pelos nossos filhos, né? Filhos pequenos, filhos grandes, já casados, que, né, tem acreditado que filho grande, trabalho dobrado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Eu acho que é verdade, né? E assim, aí a gente dobra os nossos joelhos, consagramos novamente. Eu sei que muitas aqui, como eu, consagraram os filhos desde o ventre. A gente refaz esses propósitos, né? Senhor, mais uma vez, eu consagro o fruto do meu ventre ao Senhor. Não importa que já é grande, não importa que já está no mercado de trabalho, ou, né, ou que tem escolhas para fazer, vestibular, relacionamentos. A gente ora para que eles permaneçam no caminho do Senhor, que aqueles que estão afastados retornem, que o Senhor faça uma grande obra na vida dos nossos filhos, que a nossa descendência seja bendita na terra. Então, se você fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar com alguém, se você quiser, fique à vontade, mas clame pelos seus filhos agora nesse momento, tá bom? E eu vou depois quebrar o silêncio com uma oração.
Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, porque nós temos o Senhor, Pai. Porque nós temos a quem recorrer, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai. Cremos, Pai, que o Senhor é aquele que se compadece, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas tristezas, daquilo que nos machuca, Pai, e aquilo que nós mais pedimos, Senhor, nesse momento é pelos nossos filhos, Senhor. Mais uma vez eu consagro a Marina, Senhor, consagrada desde o ventre nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, traz ela de volta para a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Guarda ela do mal, Senhor. Mas eu peço por todos os filhos, Senhor, por todos os filhos das minhas irmãs que oram aqui, que oram à distância. Guarda os nossos filhos, Senhor, da violência dessa terra, de pessoas ruins, de ideias tóxicas, de relacionamentos nocivos. Em nome de Jesus, Pai, guarda eles no bom caminho. Concede a eles, Senhor, bom futuro. Desde os pequenos, Senhor, até os maiores, que eles façam boas escolhas, escolhas profissionais, de relacionamento. Derrama sobre eles, ó Deus, inteligência, sabedoria, que eles se destaquem por onde forem, Senhor, como pessoas idôneas, retas, mas acima de tudo, Senhor, como pessoas que Te servem, Senhor, como homens e mulheres de Deus, Pai. Nós clamamos pelos nossos filhos que eles sejam de uma linhagem sacerdotal até que o Senhor volte, Pai. Testemunhas fiéis, muito mais crentes que nós, Senhor. Pessoas que Te amem, que Te louvem, que proclamem o Evangelho, Senhor, a todo tempo. Ó Deus, que permita, Senhor, que nós sejamos exemplos para eles, ó Deus, exemplos de bondade, de carinho, Senhor, que eles tenham confiança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles tenham confiança em nós, que eles possam, Senhor, ver o Espírito Santo de Deus através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a ser mais fiéis, clamando por eles, Senhor. Em nome de Jesus, ouve a oração que é feita nesse lugar, para que, Senhor, toda mãe saia com o coração confortado daqui, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, por aqueles nossos filhos, Senhor, que estão na igreja, Senhor, conserva, Pai, conserva com os pés na rocha, não permita que eles se desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam cada vez mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, afasta deles a enfermidade, o roubo, tantas coisas ruins, Senhor, da nossa sociedade, golpes, esquemas. Ó Deus, que eles possam ser ilesos, Senhor, passar ilesos por tudo isso, que o Senhor os guarde, que os anjos do Senhor acampem ao redor deles. Guarda, Senhor, também deles pecarem contra o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a serem boas mães, a serem realmente um porto seguro, Senhor, de oração para eles, a sermos intercessoras fiéis, valentes, ó Deus, que jamais a gente se canse, Pai, de orar pelos nossos filhos. Ó Deus, pedimos, Pai, porque eles são a nossa herança, depois do Senhor, é o que nós temos de mais precioso. Guarda cada um deles, Pai, traz eles para a Tua presença, se revela a eles, nós te pedimos, Senhor. Guarda, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, nas Tuas carinhosas mãos, Pai. E aqueles que estão longe, Senhor, eu peço mais ainda, que eles possam voltar pelo amor e não pela dor. Poupa, Senhor, eles de sofrimento, de coisas inúteis, que talvez eles não precisem passar, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os nossos filhos e traz eles de volta, nós te pedimos, Senhor. Guarda as crianças dessa igreja, o Ministério Infantil, a UPA, a mocidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as aulas sejam importantes, que eles sejam doutrinados e criados na Tua palavra nessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, que a UPA se fortaleça, que é uma época tão difícil da vida, Senhor, onde tantas adolescentes se desviam, Senhor. Em nome de Jesus, conserva eles na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. E a mocidade, Senhor, que eles possam ter escolhas certas da vida, Senhor, em nome de Jesus, possam ser testemunhas fiéis por onde forem, nas faculdades, no trabalho, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa, Pai, abençoa cada ministério dessa igreja que é voltado para essas gerações que são tão atacadas, Senhor, que estão sendo tão destruídas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essas gerações novas da nossa igreja. Fica conosco, Senhor, e guarda a nossa casa do mal. Guarda em nome de Jesus, do mal físico, do mal espiritual e do mal moral. Guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos para o nosso segundo bloco de oração, que são as orações mais gerais. E vocês podem orar em grupos, se você quiser compartilhar também um pedido seu com a sua irmã, que vocês possam trocar os pedidos e orar juntos. Nós temos aqui 2 pedidos específicos, um pela nossa irmã Georgina, que está se recuperando de uma cirurgia bastante grave de câncer. Também nosso irmão Raul, que vai operar também o intestino também com câncer. Mas nós temos muitos enfermos na igreja.
E também pessoas enlutadas. Nós temos pelo menos 2 famílias enlutadas na igreja. Gostaria de pedir para as irmãs orarem por consolo, por conforto, né? Também orar pela nossa tenda. Vocês viram que está quase ficando pronta. Para tudo dar certo, no final do mês a gente poder começar a usar o espaço de lá. Nós também temos muitas famílias que estão passando por dificuldades, família com pais de família desempregados, que nada falte, que o Senhor seja o provedor, providencie o sustento dessas famílias, que a igreja seja atuante na vida de cada família da igreja. E aí, os seus pedidos também. Fique à vontade para compartilhar. E agora nós vamos orar e depois eu vou pedir para a Mercedes finalizar com a oração. Deus de amor, na Tua presença nos colocamos, ó Deus, nesta hora, aqui na Tua casa, te buscando, ó Deus. Tu sabes, Tu conheces o nosso ser, Tu conheces as necessidades de todas as irmãs e irmãos que aqui estão, Tu conheces os nossos lares, tudo aquilo que nós necessitamos das Tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, tem nos enriquecido com a sua presença. Senhor, nós te rogamos nesse instante pelos enfermos da tua igreja.
Tu conheces, ó Pai, cada um que está lá no seu leito de enfermidade, que o Senhor possa estar ao lado de cada um, minorando as suas dores, ó Deus, tratando-os, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nós nos lembramos nesse instante do pequeno Pedro. Tu conheces, Senhor, aquela vida tão tenra, tão pequenina, que o Senhor mesmo deu para aquele casal. Por isso nós te rogamos nesse instante, ser presente naquela UTI, ó Deus, cuidando daquele menino. Tu sabes do que ele necessita. Ser presente também ao lado dos pais, dos avós, dos familiares. Que o Senhor possa estar preenchendo a cada minuto desse dia com a sua presença. Assim como outras crianças que estão enfermas também na tua casa. Idosos, ó Deus, pessoas enlutadas. São tantos problemas que nós temos aqui nessa igreja e como também em outras igrejas, mas nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor de tudo para cada um de nós, que o Senhor possa estar reinando nas nossas vidas, que o Senhor possa estar nos fazendo lembrar a cada instante o quanto necessitamos, carecemos da tua presença no nosso lar, ao lado, Senhor, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos netos. Que o Senhor possa estar acompanhando cada um. O Senhor possa estar dando livramento, ó Deus, no nosso dia a dia. Como nós sabemos que inúmeras vezes o Senhor tem nos dado, sem ao menos nós nos apercebermos. Mas o Senhor está conosco, está nos livrando a cada minuto. Nós te louvamos, que o Senhor seja engrandecido também, agora nesta fase final que nós estamos da construção da tenda. Tu sabes, ó Deus, qual o objetivo dessa tenda, que nós possamos sim ir para lá com alegria, com interesse de coração, prontos a melhor te servir, que o Senhor possa estar usando as nossas vidas para o teu serviço. Tudo nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agora nós vamos passar para o nosso momento de louvor, passar a palavra para a Vânia, e agora é com ela. Boa tarde, minha irmã, boa tarde, meu irmão, bem-vindos ao Mulher Esperança. Que bênção e que privilégio, né, nós temos. E está tão bonita essa Mulher Esperança hoje, quantas pessoas que vieram aqui para dobrar seus joelhos, para pedir para suas famílias, pela sua pátria, para que nós que vieram aqui para louvar a Deus. Você, meu irmão da internet, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tudo, todos os teus caminhos. Podendo, dá uma passadinha aqui. Vale muito a pena você assistir ao vivo o Mulher Esperança. Né? É um culto que é um privilégio, que é no meio da semana, praticamente, no período da tarde. Quer dizer que você sai alimentado. Não é? Você se alimenta no domingo, você se alimenta na segunda, na terça, e é assim, nosso pão espiritual. Semana passada, a moça da Ezion veio para mim e perguntou: você poderia dar um depoimento do que é ser uma mãe necessária? Gente, que pergunta mais difícil é essa? Uma mãe necessária nos tempos de hoje. Porque assim, você recebe, Deus confia para você a vida de uma pessoa, que é seu filho. Não vem com manual de instrução, nem de como ser mãe, nem de como você cuidar da criança. E cada criança é de um jeito, cada criança tem um. E nós, como mães, se dependesse da gente, filho nenhum da gente chorava, não é verdade? Filho nenhum da gente batia a cara, quebrava a cara, não é? Filho nenhum da gente fazia escolha errada. Só que não é assim. Deus deu essa pessoa, Deus deu esse filho, esse privilégio, essa dádiva de Deus, para que nós pudéssemos caminhar com eles, mostrar Jesus a eles. E é o que nós fazemos. Eu falo muito para minha filha, eu falava muito. Eu falei assim, olha, até um determinado ponto, a mamãe vai com você, eu vou segurando a tua mão. No outro, eu vou na arquibancada torcendo para você ser feliz. Só que eu esqueci do detalhe, que a gente na arquibancada torcendo para o nosso filho ser feliz, não é de pé, é de joelho. Não é?
Nós temos que orar pelos nossos filhos, não é? E o que eu coloquei, uma certeza eu tenho, nós não criamos filhos para a perdição. Nós não criamos os nossos filhos para se perder. Nós criamos os nossos filhos para o reino de Deus. E semana passada eu falei, sabe aquele filho que muitas vezes você fala brincando, ai fulano, mas com você só Jesus na tua vida mesmo, porque você já perdi as contas, já perdi a mão com você. Não fala isso não do seu filho não, né? Não vamos desistir. Uma coisa que a gente faz é não desistir dos nossos filhos, não importa onde eles estejam, né? Se dependesse da Elaine, a Marina estava aqui. Se dependesse de mim, minha filha estava em outras oportunidades da vida. Mas nunca desista dos seus filhos. Seja o porto seguro deles. Não tem coisa mais gostosa do mundo você receber uma ligação de manhã. Mãe, ora por tal coisa. Não é? Isso significa que o que é? Você é o porto seguro do seu filho. Que ele depende de você em oração. Não é porque cresceu. Muitas vezes a gente pensa, cresceu, casou, já estou sossegada. Não vamos descansar. Vamos orar pelos nossos filhos. E hoje o tema é muito assim chocante e muito assim delicado, né? Que fala de rejeição. Então, lembra daquele Deus que não rejeita seus filhos. Não importa o caminho que esteja, o tamanho da lama que estão, mas Deus não rejeita. E nós não vamos largar a mão dos nossos filhos. Nós não vamos sossegar o joelho, nós não vamos tirar o joelho do chão enquanto os nossos filhos não estiverem totalmente entregues na mão do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos parar de falar? Porque eu continuo rouca. E a gente vai cantar 2 cânticos que nós aprendemos no Mulher Esperança no decorrer desse ano. Eu acho que algumas pessoas não sabem. O primeiro é um meio trava-língua, mas que fala que nosso Senhor é o nosso pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Novamente. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Quem conhecia? Olha, vamos começar de novo. Vamos lá. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber,
também é um hino novo e que fala muito, é totalmente bíblico. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. De novo, tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. não é bonito? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Vamos nós sim. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir a paz. vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha
hino particularmente, que eu acho muito lindo. Foi escrito assim, com o coração acho que derramado. Estou só, porque eu sei quem vai comigo. Nunca estou só, pois Ele me conduz. Cristo promete tomar minhas mãos e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Quero servir-te, Senhor, quero honrar-te em todo o meu proceder. A tua presença, Senhor, vou curvar-me e sempre por ti vou viver. Nunca estou só, porque eu sei quem vai comigo. Nunca estou só, pois Ele me conduz. Bem forte. Cristo promete tomar minhas mãos e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Nunca estou só, nunca estou só, pois eu sei quem vai comigo. Nunca estou só, pois Ele me conduz. Bem forte. Cristo promete tomar minhas mãos e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor receba os nossos louvores. Vou chamar agora a nossa pregadora da tarde, que já esteve conosco algumas vezes, mas eu vou pedir mais uma vez para ela se apresentar, que tem bastante gente nova nos visitando. É sempre um prazer. Tá bom? Vou orar, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse momento, Senhor, por essa palavra que o Senhor já colocou no coração da nossa irmã, Senhor, que ela seja a boca do Senhor no nosso meio, usa a vida dela, abençoa a casa dela, Senhor, que ela se sinta acolhida aqui, amada, e nós estamos, Pai, prontos para te ouvir, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãs, boa tarde. Irmãos também. Que alegria estar aqui para a gente meditar na palavra do Senhor. Bom, quem não me conhece, eu sou Tatiele Melo, sou esposa do reverendo David Melo. Nós estamos ali servindo ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfiglioli, há 5 anos ali. E
Hoje eu vou falar de um tema que fala muito ao meu coração. É um tema do qual eu tenho me debruçado a estudar há alguns anos, porque as últimas pesquisas têm nos mostrado que muito do que nós temos visto, fibromialgia, muitas outras doenças que não têm explicação, elas são causadas pelos traumas. A gente tem visto muita síndrome, muitas coisas que a gente fala, gente, mas há 10 anos atrás não havia tanta coisa assim, né? Não tinha esse número que nós temos e nada mudou em 10 anos tão radicalmente. A nossa alimentação, e aí os estudos têm apontado que sim, muito dessas doenças, elas são causadas por traumas. E hoje eu quero falar sobre a rejeição. Por que esse tema? Porque todas nós, ou todos nós, em algum momento da nossa vida, experimentamos rejeição. Talvez de intensidade diferente, maneiras diferentes, mas todos nós experimentamos. Seja num lar, seja numa comunidade, seja num relacionamento, seja através de uma pessoa, um professor, alguém que nos trata ali de forma a nos rejeitar. Seja na escola, através de bullying, todos nós experimentamos rejeição. E o que eu quero conversar esta tarde? Eu quero pensar com vocês sobre o que isso causa na vida, na nossa vida, e como nós podemos lidar com isso. É um tema importante, gente? Sim, né? E a minha oração é que Deus fale ao seu coração. O Senhor falou bastante comigo, tá, gente? Olha isso. Então, assim, não vou pregar tudo isso, fiquem tranquilos, mas eu espero que vocês sejam transformados como eu fui ao meditar nessa palavra. Porque, gente, olha só, a palavra rejeição, ela vem da palavra latina que significa reisere, ou seja, empurrar para longe. Quem aqui lembra daquele bonequinho que a gente chamava de João Bobo? Você dava um soco e ele voltava. Lembra disso? Ele vinha para perto e a gente empurrava de novo. É mais ou menos isso. É alguém tentando aproximar e você empurrando. Sabe quando você está andando na rua e vem uma bola? O que a gente faz no primeiro momento? Rebate, né? Se desvia, tenta rebater a bola. A rejeição, ela é isso. É jogar para longe. É mandar para longe o outro. E isso dói muito, gente. Muito. A neurociência, que é a minha área, diz que há uma área do nosso cérebro que a mesma dor que nós experimentamos ao quebrar um braço, ao cair ali e bater alguma coisa, ela também é experimentada, ela também é acionada no momento em que nós experimentamos rejeição. Ou seja, quando nós experimentamos rejeição, a dor é tão profunda, que é igual você quebrar um braço, uma perna, uma costela, qualquer coisa, gente. Tamanha profundidade disso. E por que isso é importante? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que todo mundo que experimentou rejeição é uma vítima. Tá? Todo mundo, gente, todo mundo que experimentou. Vítima do quê? Primeiro, desse sistema caído, desse mundo caído que nós vivemos. Segunda coisa, da geração, da sociedade em que nós vivemos, onde as pessoas têm o coração endurecido. E a terceira coisa, gente, é que pessoas que experimentam rejeições, elas vão por 2 caminhos. Ou elas se tornam passivas, ou seja, aceitando e sendo conduzida por outra pessoa, ou ela se torna uma pessoa reativa, ou seja, vai causar rejeições em outras pessoas. Ela se protege dessa forma. Então, qual é a forma dela se proteger? Para que eu não experimente rejeição, o que eu vou fazer primeiro? Vou rejeitar primeiro, vou ferir primeiro, vou evitar que essa dor aconteça. Então, a pessoa que experimenta a rejeição, ela é sempre uma vítima, gente. Vítima do pecado de alguém contra nós. Porque nós vivemos num mundo onde sim, nós experimentamos pecado de outras pessoas, consequência do pecado de outras pessoas. E ninguém escolhe ser rejeitado. Ninguém escolhe. Então eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça, para a gente poder meditar nessa tarde. A palavra que o Senhor me deu para a gente ilustrar bem a questão da rejeição é na história de Jacó. É na história de Jacó, e eu vou fazer uma viagem pelo livro de Jacó. Pelo livro de Jacó é bom, né, gente? Pelo livro de Gênesis, que conta a história de Jacó. Então, se você não conhece, eu acho que a maioria conhece, chega na sua casa,
se proponha essa semana em meditar nessa história, nessa família, para você entender o que é uma família marcada pela rejeição e quais são as consequências da rejeição nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa em Jacó, a gente se lembra bem que Jacó, ele nasce numa família em que tem partidarismo, né? Jacó e Esaú são irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. E a Bíblia nos diz que Isaac amava mais a Esaú. Por que ele amava Esaú? A Bíblia diz também. Diz que ele amava mais a Esaú porque Esaú era um homem de caça. Ele caçava, ele era um homem do campo. E além dele caçar, quando ele trazia a caça dele, ele fazia uma comida muito saborosa para o seu pai e servia para o seu pai. E o pai se saboreava daquilo. E a Bíblia vai nos dizer que Jacó é um homem pacato, que habita em tendas. Isso já nos diz que é um cara pacato, que então ele não ia muito para caça. Até a gente pode ver isso no momento que ele faz uma comida. Ele não cozinha um animal, ele faz lentilhas. Então ele fica em casa com Rebeca. Ele é mais pacato, e aí a mãe prefere esse. Olha que coisa, Jacó cresce nesse contexto. Só que, gente, se atentem para uma coisa. Jacó cozinhava? Sim ou não? Sim, porque no momento em que ele barganha com Esaú, qual é a barganha que ele oferece? Comida. Então ele também cozinhava, mas não cozinhava tanto quanto Esaú. Porque a Bíblia diz que Isaac gostava da comida de Esaú. Nós devemos lembrar, gente, que nesse contexto patriarcal, o que a gente vai ver aqui é que o primogênito, ele era preparado desde muito cedo para assumir o lugar do pai quando o pai falecesse, para perpetuar o clã. Então Esaú, por poucos segundos, por pouco tempo, ele nasce antes de Jacó. Então ele é o primogênito. E ele passa então a ser preparado ali para poder assumir ali a administração depois que o pai morrer. E para que isso aconteça, o primogênito ele recebe uma porção maior da herança do que os outros filhos. Além disso, ele também era responsável pelo restante da família. Esse é o contexto da família de Jacó. Mas vamos tentar pensar e trazer para os nossos dias, para ficar mais claro para a gente. Imagine que na sua casa você tenha dois filhos. E o seu marido tem uma empresa, vocês têm uma empresa. E então o seu marido diz assim: o mais velho, porque ele é mais forte, ele tem mais habilidade, eu vou treinar ele para assumir o meu negócio amanhã. Eu vou investir todas as minhas fichas nele. E o pai começa então a desenvolver o primogênito. E quando o mais novo vem: pai, vamos brincar, pai, vamos jogar. Esse pai diz o quê? Agora não. Agora eu estou ensinando o seu irmão mais velho. Acontece isso ou não, gente? O mais novo vai sentir o quê? Rejeição. Esse era o sentimento de Jacó. Para ficar mais fácil, imagina nas festas, Natal, Ano Novo e aniversário. Quem vai cozinhar? Quem vai cozinhar aqui na nossa família? A mãe sugere, pode ser Jacó, já que ele fica mais em casa, já que ele é mais pacato, mais tranquilo. O pai fala, não. Tem que ser Esaú, porque Esaú cozinha muito melhor. E ele vai preparar carne, proteínas. Conseguiram entender o contexto aqui? Dor, né, gente? De imaginar, mas esse era o contexto. A Bíblia diz claramente que Isaac amava mais a Esaú. E amava mais a Esaú, e ela explica o porquê ele amava mais a Esaú. Não estou tirando da minha cabeça, gente. Eu trouxe esse contexto para a gente entender o quanto isso machuca uma pessoa, o quanto isso fere uma pessoa. E aí a gente vai pensar assim, gerou essa rejeição em Jacó,
E quando ele vê a primeira oportunidade, aí vem a primeira característica da pessoa rejeitada, se você quiser anotar. A pessoa rejeitada, ela começa a viver para ou pela aprovação dos outros, buscando a aprovação, aceitação de outras pessoas. Então, no momento ali em que Jacó vê uma oportunidade, ele tenta fazer o quê? Se tornar quem? O primogênito, Esaú. Ele está dizendo o quê? Se eu me tornar o primogênito, eu vou ser o quê? O preferido do meu pai, eu vou ter a atenção do meu pai. Eu vou poder, então, se eu me tornar o primogênito, ser alguém importante na minha família, porque sou eu que vou cuidar de perpetuar a família, de manter a família. Eu que vou receber a maior parte da herança. E ele, então, faz uma barganha com Esaú, querendo isso, gente. E essa é a primeira coisa que a rejeição faz. É a primeira coisa. Faz com que a gente deseje ser ou ter aquilo que o outro tem, ou aquilo que a gente acredita que o outro vai nos valorizar. Quantas pessoas estudaram, trabalharam, mas buscando o quê? A aprovação do pai, da mãe, buscando ser aceita. Quantas pessoas têm um carro que nem pode pagar, mas buscando o quê? Validação da sociedade. Quantas pessoas, ou quantos jovens nós temos que às vezes entram numa balada, numa coisa, não é nem porque ele tem vontade ou acredita naquilo, mas é porque ele quer ser aceito por quem? Pelo grupo. Pelo grupo. A rejeição, gente, ela vai moldando a nossa vida de uma forma que a gente vai fazendo escolhas a partir dela e vivendo a partir dela. Então, a gente vai ler o texto para vocês poderem meditar um pouquinho nisso que eu estou falando, que é o momento em que as definições aparecem, né? Então, nós vamos ler Gênesis 25, eu vou caminhar pelo livro para ficar mais fácil. Gênesis 25, a partir do 27, diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da caça, de sua caça, e Rebeca amava Jacó. Gente, isso é tão sério que a gente vai percebendo que quando Isaque vai abençoar a Jacó, que ele acha que é Esaú, ele vai usar o quê? O cheiro do campo do meu filho, o cheiro que ele faz trabalhando, ou seja, ele vai trazendo esses atributos do que é importante para ele. Do que é importante. Outra coisa, partidarismo, porque quando Isaque vai abençoar a Esaú, por que ele não chama a Jacó também? E distribui bênção, ou abençoa o outro na frente dele. Como? Quem vai fazer isso depois? Vocês se lembram no momento em que Jacó vai abençoar os filhos de José? Manaim e Efraim, Manassés e Efraim, lembram disso? Lembram? O que acontece? Ele abençoa de forma separada ou junto? Junto. Ele troca as mãos, mas um está na frente do outro. Um está na frente do outro e ele vai fazer isso com os filhos. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Que fazer separado gera competição, gera favoritismo. Então, gente, esse é o primeiro ponto que a rejeição faz. O segundo ponto que a rejeição faz, gente, é que ela distorce a nossa identidade. E aqui eu gostaria que você gravasse isso. Gravasse isso. Porque assim, a distorção da nossa identidade faz com que nós deixamos de ter o valor que Deus diz que nós temos, para colocar na mão de outra criatura para nos dizer o valor que nós temos. Gente, criatura dizendo para criatura qual o seu valor, quando na verdade nós temos um Deus todo-poderoso que é o Criador e é Ele que tem que dizer o seu valor. E sabe qual que é o problema da distorção de identidade? É que a distorção de identidade, ela é uma estratégia de Satanás
isso mesmo. Para que diminua o valor de uma pessoa. Essa é uma estratégia de Satanás. Tirar o valor que Deus disse que você tem. Porque se ele tirar o valor que Deus disse que você tem, o que sobra para você? Opiniões de homens. Só que eu penso uma coisa hoje, amanhã eu vou pensar igual? Não. Eu penso uma coisa, mas a minha amiga D não pensa igual a mim em tudo. E aí já pensou essa pessoa pedindo a minha opinião, depois ela vai na D, pede a dela, depois ela vai na irmã Miriam, pede a dela. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai montar uma identidade a partir do que os outros dizem. Dá certo, gente? Não, pega um monte de retalho e tenta fazer uma roupa bonita. Dificilmente você vai conseguir. Entende? Esse é o problema da identidade. Distorção na identidade. E Jacó, ele entra nisso. Eu serei amado quando? Quando eu for o primogênito. Eu serei amado quando? Quando eu for poderoso. E ele se esquece que Deus dotou ele do temperamento que ele tem, pacato. Que coisa maravilhosa. Ele poderia fazer proezas com esse dom que Deus deu, mas ele despreza e olha o que o irmão tem. E aí, gente, nós temos que tomar cuidado, porque hoje nós vemos uma geração que tem distorção de identidade. Então as pessoas dizem assim: eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa. Você está ansiosa. É diferente. Eu não sou amada. Não, você é amada. Você pode em algum momento da sua vida não ter experimentado o amor de alguém para com você. Mas você é amada. Você é amada. Então nós precisamos cuidar disso, porque a distorção ela faz isso, ela tira de nós aquilo que Deus diz que nós somos. Se Deus diz que você é amada, por que você não vai se sentir amada? Se Deus diz que você é preciosa, por que não se sentir assim? Se Deus diz que o seu valor não está nas suas conquistas, mas está em obedecê-lo, em buscar o reino dos céus, que as demais coisas Ele vai acrescentar. O que faz a gente sair dessa leveza de vida é a distorção de identidade. Distorção de identidade. Então eu sou a empoderada, então eu tenho que fazer tudo, né? Então eu sou o quê? Rótulos. Eu acho engraçado que às vezes eu vou visitar algumas igrejas e as pessoas dizem assim: aquela irmã, aquela que o marido abandonou. Gente, faz 20 anos que isso aconteceu. E as pessoas estão ali rotulando ela pelo que aconteceu. A separada. Aquela lá que não conseguiu estudar. Você viu? Não conseguiu. Gente, nós não somos as nossas circunstâncias. Não somos. Aquilo te aconteceu, mas aquilo não define você. Você pode ter fracassado em uma área da sua vida ou em várias áreas da sua vida, mas isso não significa que você é um fracasso. Deu para entender a importância da distorção da identidade, gente? De nós firmarmos a nossa identidade em Cristo? E a terceira coisa, gente, que a rejeição faz é nos tornar narradores de histórias a partir daquilo que fizeram conosco. Eu vou contar um evento para vocês poderem lembrar. Lembra um momento em que Jacó, ele vai, né, para a casa de Labão, ali do seu tio, para casar, né, para fugir do seu irmão Esaú. Mas tem um determinado momento que ele tem que retornar. E ele descobre que Esaú está vindo ao encontro dele. Gente, ele se quebranta, ora e vai buscar reconciliação com o irmão. É isso que a Bíblia narra? Não. O que a Bíblia vai narrar é que ele começa a criar estratégia na sua cabeça. Então, primeiro, eu vou colocar todos os meus empregados, os meus bens, vou mandar uma leva, vou dividir em 3. Um vai para cá, outro para cá, outro para cá. Porque se pegar esse aqui, os outros conseguem sobreviver. E ele começa a criar várias coisas na cabeça dele. E o que vai acontecer? Eu vou mandar presentes para ele. Porque se eu agradar o coração dele, depois fica mais fácil dele me perdoar. Ele começa a contar narrativas. A partir do que aconteceu, ele esqueceu que anos se passaram, que ele não era mais a mesma pessoa, e que Deus também poderia ter trabalhado na vida do irmão. Mas ele começa a narrar. E quantas vezes a gente faz isso? Faz ou não faz?
A gente começa a narrar a história a partir da nossa dor. Então, quem viveu rejeição? E aí, ela vê alguém que não cumprimenta. Ela começa, então, assim, nossa, aquela pessoa não me cumprimentou. Aquela pessoa não me cumprimentou, aquela pessoa não me cumprimentou, ela me desprezou. E ela passa a narrar isso a semana toda. Só que isso, gente, de um evento pontual, e eu vejo muito isso na terapia, gente, é ladeira abaixo. O que as irmãs cantaram aqui, Filipenses 4:8, maravilhoso. Que o Senhor nos instrui em cuidar daquilo que nós pensamos. Porque quando a gente começa a pensar uma coisa ruim e a gente não corta, gente, Satanás começa a lançar tanta coisa ali na sua mente, tanta coisa que você vai ladeira abaixo. Então assim, aquela irmã não me cumprimentou, por isso eu não sou amada nessa igreja. Aí começa, eu nunca fui amada na minha vida, minha mãe nunca me amou, meu pai nunca me amou, fulano abusou de mim, ciclano. Começa a vir o quê? Ladeira abaixo. Você volta lá do seu nascimento trazendo quantas tragédias você viveu. É ou não é? A gente passa isso. Nós mulheres experimentamos isso muito no nosso período pré-menstrual. É ou não é na TPM? Sim. Se você é uma pessoa que fica mais melancólica, mais triste, você faz isso. Aí passa esse período, a gente fala, nossa, mas por que eu estava assim? A gente precisa conhecer, gente, as estratégias de Satanás. E as estratégias de Satanás é isso. É tirar de você a sua identidade, é distorcer a sua identidade, é fazer com que você viva a partir da opinião dos outros e te tornar um narrador a partir da sua dor. Só que Deus nos deu nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo. E aí, gente, olha só. A partir desse momento, a gente vai vendo que Jacó começa com essa narrativa na cabeça dele. E aí aqui, gente, vem o primeiro princípio para a gente se curar da rejeição, que é o perdão. Eu vou voltar nisso. Tá? Mas antes eu quero trabalhar com vocês um outro ponto, que é o ponto, gente, que é o ponto que eu falei, que quando nós experimentamos rejeição, nós passamos a achar que o nosso valor está no que a gente faz, no que a gente pode ter, e também nós passamos a ser presas fáceis na mão de outras pessoas, porque tudo que nós queremos é ser o quê? Amados, aceitos, não é? Validados. Gente, Jacó, ele é uma tremenda vítima. Sabe por quê? Ele cresce nesse contexto e aí em um determinado momento, a mãe vem e diz assim para ele, filho, eu escutei que o seu pai vai abençoar Esaú. Vamos enganar o seu pai para que você seja abençoado. E Jacó diz o quê, gente? Que não? A preocupação dele não é em enganar o pai. A preocupação dele é de ser ainda mais rejeitado pelo pai. Porque ele fala, se ele me descobrir, ao invés de bênção, eu vou atrair o quê? Maldição. Mas ele não refuta a manipulação da mãe dele. Ele aceita. Porque as pessoas rejeitadas, muitas vezes, como elas não sabem o valor delas, o que elas fazem? Aceita as migalhas que os outros oferecem. Entram em relacionamentos abusivos, entram em relacionamentos que vão feri-la, trabalham excessivamente, extenuante, para poder ter uma validação, pertencer a alguma coisa, e Jacó é essa pessoa. A mãe manipula ele e ele deixa. Só que, gente, olha que coisa, né? E isso acontece com todos nós. Imagine você, alguém te pede para fazer, vamos imaginar a nossa pianista aqui. Alguém diz assim para ela, você vai cantar tal hino. E ela fala, nossa, mas esse hino não está na programação que o pastor Arival pediu. Não faz parte da liturgia. Mas a pessoa fala, não, pode cantar na minha conta. Se ele falar com você, você fala comigo. Ela vai e canta. Ela não cantaria, eu sei, mas assim, ela vai e canta. Por medo, por coação, né?
Porque a gente faz isso também, gente. Às vezes nós fazemos coisas porque nós somos coagidos. O trauma faz isso com a gente, a rejeição faz isso. Eu contava para as meninas a dificuldade que eu tinha com mentiras. Foi uma coisa que o Senhor me libertou. Mas por quê? Eu cresci numa casa em que tudo eu era punida por qualquer coisa. Comprou uma roupa, era punida. Por que você comprou? Por que você gastou? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Você é metida, você é isso, você é aquilo. E aí qual foi a estratégia que eu aprendi? Se eu não falar a verdade, eu não sou punida. Entende? Se a gente parar para pensar da lógica da vítima, ela está se protegendo. Olhando para o cristianismo, porque Deus fala, nós sabemos que é pecado e errado. Mas eu estou dizendo uma pessoa como eu, que não conhecia o Senhor nessa época. Então, gente, foi um mecanismo de defesa. E o trauma faz isso, a rejeição faz isso. Ela vai te dando caminhos para que você se sinta seguro, mas são caminhos que vão te levando ladeira abaixo. E aí, ela toca. E quando termina, a pastora Arival vem e diz assim para ela assim: irmã, não é esse o hino para você tocar, não faz parte da liturgia. A liturgia é um ato pastoral, sou eu que tenho que fazer. E ela então fica entristecida, mas ela entende que errou, tudo bem. Essa pessoa que pediu para ela tocar, vem e diz assim para ela: irmã, é o seguinte, não volte mais em Pinheiros. Dê um tempo de Pinheiros, sabe por quê? Está todo mundo revoltado com você. Todo mundo revoltado. Vá para outro lugar bem longe, fique lá cultuando a Deus. Quando as pessoas esquecerem do que você fez, você volta. Conseguiram entender o que eu estou falando? Não é o que Rebeca faz com Jacó? Ela fala para Jacó: você vai enganar seu pai. Ele engana. Só que no momento que ele engana, o que acontece? Esaú quer matar ele. Só que aí, ela faz o quê? Ela defende ele? Ela assume a culpa dela? Não, ela continua manipulando ele. Ela fala para ele assim: ó, vamos fazer o seguinte, pega todas as suas coisas, vai embora, vai lá morar com meu irmão, até que a situação melhore, seu irmão, né, não queira mais matar você, aí eu te trago de volta. Gente, como é que Jacó se sentiu? Como é que você se sentiria? Nossa pianista, como é que você se sentiria nessa história que eu te coloquei? Traída, abandonada, não é? Gente, ela estava fazendo o que a outra pessoa mandou e ela é punida. Jacó experimenta isso. Tanto é que quando ele está indo, e ele está indo sozinho. Lembra no momento que ele tem um encontro com Deus, que ele pega uma pedra e põe para dormir, e ele tem um sonho da escada? Ele está com alguém ali? Não, ele está sozinho. E ele vai sozinho, então, trilhando esse caminho. E eu acho interessantíssimo o que o Senhor diz para ele. O Senhor diz assim, está no 28, gente, a partir do 15, diz assim: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei. Gente, por que o Senhor usa essa palavra? Eu fui no original, a palavra é abandonarei. Não é outra palavra aqui, não é a minha versão. A palavra é não te abandonarei. Por que o Senhor está falando isso para Jacó? Porque, gente, ele não podia voltar para casa, por quê? Porque o irmão queria matar. E porque ninguém defendeu ele. A mãe que colocou nessa situação não o defendeu. Então ele está como? Sozinho, sozinho. E ele está indo para um lugar que ele tem certeza que ele vai encontrar os parentes, que ele vai ser bem recebido? Não, gente, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não era fácil comunicação. Então ele não sabia o que esperava ele. Mas ele vai, e ele está sozinho, e o Senhor diz assim: ó, está vendo? O seu plano, a sua iniciativa de lidar com a rejeição não funcionou. Mas eu não te abandonarei. E a palavra de Deus diz que se teu pai e sua mãe te abandonarem, o Senhor jamais, jamais te abandonará. Isso traz paz ao seu coração. Irmã, isso traz uma alegria para a minha vida. Isso preenche todo o meu ser. E aí eu gostaria que você lembrasse disso nessa tarde. Se você experimentou rejeição, e gente, quem está falando aqui com vocês é alguém que experimentou muita rejeição na vida. Muita rejeição. Eu prometo
que, se o Senhor me permitir, numa próxima vez eu conto o meu testemunho para vocês, que era a minha intenção hoje, mas o Senhor me deu esse texto e eu queria falar muito dele. Mas eu experimentei muita rejeição. Sou filha adotiva, passei em 10 lares diferentes, fui devolvida 10 vezes. É rejeição isso? Muito, muito. Quando eu quis conhecer o meu pai, com 15 anos, ele disse: eu já tenho a minha família, não quero te conhecer. Rejeição de novo. Mas o que eu digo para você é o que Deus disse ao meu coração: eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Eu sei quem te aceitou. Sabe por quê? Porque o contrário da rejeição é a aceitação. A aceitação é chamar para perto, é trazer para junto de si. E quem faz isso por nós? O Senhor faz isso por nós todos os dias. Porque Ele demonstra a sua bondade, seu amor, sua fidelidade, sua graça. Todos os dias Ele faz isso. Mas Ele deixou uma demonstração muito, muito maior que essa. Que foi entregar o seu Filho Jesus numa cruz. Por amor a você. E aí, você aceita? Sim. E quando Ele te alcançou, você então passou a pertencer a uma família. A família de Deus. Você não precisa mais sentir-se rejeitada. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é: você é filha amada. Você é filho amado. A sua identidade é: Deus faz nova todas as coisas. E Deus me encontrou. E Deus me curou, me sarou. E ainda que você não esteja curado, entenda, a cura é um processo de Deus na nossa vida. É um processo de Deus. Mas vem. E a cura vem quando você se dispõe a ser usada por Deus, através da sua dor, para curar, abençoar, apoiar outras pessoas. Os momentos que eu mais sou curada são sentadas em cultos ordinários, onde meu marido está dando aula, onde tem alguém pregando e o Senhor fala ao meu coração. O segundo lugar em que eu sou muito tratada é nos meus atendimentos. Quando eu estou atendendo, o Senhor coloca pessoas com a mesma história que a minha na minha frente. O Senhor coloca pessoas com dores muito mais profundas que a minha. E Ele vai trabalhando. E Ele vai me mostrando. Então, gente, não fique presa à sua dor. Não fique na narrativa da sua dor. Ofereça ela a Deus e diga: Senhor, o que eu faço com isso? Eu posso abençoar outras pessoas através da minha história? Sim. Eu posso ser canal de bênção na vida de alguém através do que me aconteceu, ainda que eu não entenda, ainda que doa. Gente, não espere ser curado para você desejar e proporcionar e caminhar com alguém que esteja sofrendo. Não espere. A cura acontece na caminhada. E nós vemos isso muito na vida de Jacó. Jacó, ele volta então, ele passa ali, ele casa. E Jacó, gente, olha só, ele tem uma vida manipulada. Ele foi manipulado pela mãe, foi ou não foi? Foi. Mas quando ele chega lá no tio, ele foi manipulado? Foi, gente. O tio manipula ele de tal forma, engana ele, dando outra irmã no lugar da que ele amava, da que ele tinha trabalhado. Ele trabalhou, era direito dele. Na nossa cultura a gente não costuma dar a mais nova, então falasse isso antes. Não depois que você trabalhou 7 anos, não é? E ele recebia salário ali? A Bíblia diz que Labão mudou o salário dele quantas vezes? Mais de 10 vezes. Ou seja, ele foi enganado ali também. Só que quando ele casa, ele é enganado? Também. Vocês lembram do momento em que, além dele ser enganado pelo sogro, ele é enganado pelas esposas? Há um momento em que o filho de Lia acha as mandrágoras ali. Eu tenho dificuldade com essa palavra, tá, gente? Às vezes não sai, mandrágoras. Então, ele acha essas mandrágoras. E quando ele chega e dá para a mãe, imagine essa cena. Quem é mãe aqui? Vou usar você. Como é seu nome? Damiana. Ana, imagine que o seu filho ou a sua filha fez um desenho muito especial ou achou algo na rua muito especial e vem para casa todo feliz. Eu vou entregar isso aqui para minha mãe. Isso aqui eu vou dar para Ana. Eu vou dar para minha mãe. E ele chega em casa: mamãe, olha o que eu achei. Tô isso aqui para você como presente. Você fica feliz? Você dá isso para alguém? O presente do seu filho? Não. Mas Lia dá.
Lia fala, Raquel fala, me dá aquilo que seu filho achou. Ela fala assim, se você me der. Não, ela não fala, quem fala é Raquel, né? Ela fala, não vou dar aquilo que o meu filho achou. E Raquel fala assim, se você me der, eu deixo Jacó dormir com você essa noite. E ela dá. O filho de Lia se sentiu rejeitado? Provavelmente, gente, você já deu algum presente que a pessoa não usou, não gostou ou repassou? A gente fica entristecido, porque quando você compra um presente, você compra como? Você pensa na pessoa, você imagina, você investiu do seu bolso naquilo, você investiu tempo. Pode acontecer? Pode, gente, de você não gostar. Mas nós devemos ter cuidado, porque isso fere o coração de quem comprou. Às vezes era tudo que aquela pessoa podia te dar. E isso acontece com o filho de Lia. Ele acha algo que ele poderia pegar para ele, mas ele vem dar para a mãe. E a mãe, então, troca com a irmã para uma noite de amor com o seu marido. E aí vem vindo Jacó. Jacó vem voltando do trabalho, vem voltando. Ela vê de longe e fala para ele assim, hoje você vai dormir comigo. Ele, como? Eu troquei você com a minha irmã por uma coisinha que o nosso filho achou. Gente, olha o coitado do Jacó. Manipulado pela mãe, desprezado pelo pai, manipulado pelas esposas, manipulado pelo sogro. Gente, isso vai fazendo com que nós percebemos a distorção da identidade. Se Jacó soubesse o valor dele, ele teria aceito isso? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Então, gente, esse é o primeiro passo. Agora eu acho que você deve estar falando assim, Tati, como eu me curo da rejeição que eu experimentei? Como eu me curo daquilo que me aconteceu? Primeiro o que eu gostaria de dizer para você é, você não se cura, mas Deus cura. Deus cura. Você talvez venha lutar com esse sentimento a vida toda. Mas o que faz nós nos curarmos é nós deixarmos de viver a partir do que nos aconteceu, daquilo que nós experimentamos, pela convicção daquilo que Jesus diz, do que a palavra de Deus diz. Isso vai moldando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos ver, a nossa maneira de nos relacionar. E a segunda coisa é, destrua os ídolos no seu coração. Se você quer vencer a rejeição, então destrua qualquer ídolo que esteja ocupando o seu coração. Eu vou ser amada quando eu estudar muito, eu vou ser amada quando eu conquistar, eu vou ser amada quando eu der um filho para o meu marido, eu vou ser amada quando. Tira esses ídolos. Não, você já é amada. Você já é amada, aceita a identidade que Deus te deu. Primeira coisa é isso, porque a rejeição cria ídolos no nosso coração. Nós colocamos a nossa vida a partir do outro, a gente acha que o outro vai nos ajudar, a gente acha que o outro vai fazer algo por nós. Não, é você que vai fazer com Deus. Com Deus. Segunda coisa, pare de depender das pessoas e dependa do Senhor. Do Senhor. Senhor, eu tenho essa dor. E às vezes eu busco carinho, amor em outras pessoas. E eu creio que o Senhor coloca pessoas para me curar, para me abençoar, para me fazer sentir amada. Mas Deus, a minha dependência está no Senhor. No Senhor. Ensina-me a depender de Ti, Senhor. Sabe por quê, gente? Em que momento que Jacó é transformado? No momento que ele tem um encontro com Deus. Lembra-se que quando ele está voltando para a terra dele, a gente vai lá agora, no capítulo Gênesis 32, eu vou ler a partir do 9, ele está voltando para a terra dele, ele está morrendo de medo de Esaú, a Bíblia diz que ele fica extremamente angustiado e com medo. E aqui tem outro ponto, a rejeição nos torna medrosos, dirigidos pelo medo. Então eu tenho medo de ser rejeitada de novo, eu tenho medo de experimentar a dor de novo, eu tenho medo de que alguém faça de novo, eu não consigo ter a iniciativa porque, por exemplo, alguém te chama para
cantar, para falar, você fala, eu não, por quê? Medo de ser rejeitada de novo. Aparece uma oportunidade de trabalho, não, eu não confio. Aparece uma igreja para te amar, você fala, não vou me misturar muito com a igreja, vou entrar e sair, porque senão as pessoas vão me ferir ali também. É ou não é? Já ouviram isso? Eu vou na igreja só prestar culto e vou embora, porque se eu me envolver, eu sei que vão me ferir. Gente, cuidado, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o medo. Se você está sendo dirigida pelo medo, não é o Senhor que está dirigindo o seu coração. Porque Ele vai tirar o medo do seu coração. E é isso que acontece com Jacó. Vamos ler? No 32, a partir do 9, diz assim: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo que ele venha e ataque a minha e as mães dos meus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, e que de tão numerosa não se pode contar. Esse é o primeiro momento, é o momento que ele está com medo, angustiado, e ele ora. É interessante que ele ora o quê? Vocês perceberam? Trazendo as promessas de Deus. Porque Deus aparece para ele quando ele está indo e fala o que para ele? Eu vou te trazer de volta. Eu não te abandonarei. E eu farei de você uma grande nação. E ele está orando o quê? Deus, o Senhor falou, irmãs, você pode colocar isso, Senhor, o Senhor viu a rejeição que eu experimentei. Senhor, o Senhor viu o que aquela pessoa fez. O Senhor viu a minha dor. O Senhor tem visto o que eu tenho sentido. O Senhor ouve o meu clamor. E a tua palavra diz o quê? Que eu sou amada, que foi pago um alto preço. Comece a dizer e a falar das coisas que Deus prometeu para você na sua palavra. Esse é o antídoto para você lidar. Para você mudar a maneira como você pensa. Mudar a sua história de dor para uma história de convicção. E aí então ele segue e ele luta com Deus ao momento que ele luta, que o Senhor o fere, que ele sai mancando. E o Senhor faz o que ali com ele? Troca o nome dele. De Jacó para Israel. Ou seja, gente, nós seremos curadas quando nós tivermos um encontro real com o Senhor. E quando nós temos um encontro real com o Senhor, Ele muda o nosso nome, Ele muda o nosso passado. Como Ele faz isso? Através do perdão. Você já orou por quem te rejeitou? Você já orou perdoando aquilo que você foi vítima? Você já orou dizendo a Deus, Senhor, eu não compreendo porque eu passei por tudo isso. Mas eu, em Ti, aceito e peço que o Senhor me capacite para viver com isso que me aconteceu. Porque o perdão, gente, ele é o marco para a gente lidar com a rejeição. Porque Jacó, ele faz o quê? Ele retorna. Então, se você quer perdoar, você precisa retornar. Retornar como? Se você quer vencer a rejeição, retorne. Retorne. Retorne na sua história. Não é não contar, não é não mexer, mas é tratar isso em Deus. Em Deus. Orando, recontando, buscando, quando for o caso, perdoar, liberar perdão. E, gente, perdão exige olho no olho. Perdão não é você aceitar a pessoa no Instagram, não é fazer por mensagem, não é fazer por e-mail, não. Perdão é olho no olho. E perdão exige o quê? Quebrantamento. A Bíblia diz que Jacó e Esaú se abraçam e eles choram. E naquele momento, gente, houve reconciliação? Houve, porque a Bíblia vai dizer que quando Isaac morre, os 2 irmãos enterram ele. E a Bíblia diz que eles não moraram juntos porque os 2 se tornaram prósperos. E eles tinham tanta prosperidade que eles não cabiam na mesma região. Cura, gente, cura de Deus. Então, para a gente vencer a rejeição é nós entendermos primeiramente que nós somos aceitos pelo Senhor. Amém?
Você foi aceita por Ele? Você tem convicção do preço alto que Ele pagou por você? Esse é o primeiro passo. Porque, gente, a rejeição ela só funciona quando é feita por alguém que é importante para você. Se você for a uma padaria e a pessoa te rejeitar, daqui 10 anos você vai lembrar disso? Não, na padaria não. Você não a conhece, você pode ficar chateada na hora. Você pode ficar talvez mal. Você chega ali e fala assim, vim pegar 10 pães. A pessoa fala, espera um pouco, não vou te atender agora. Você vai ficar nervosa, entristecida, mas daqui 10, 15 anos, você acha que você vai estar lembrando disso com dor? Você pode até lembrar, mas com dor não. Agora, quando você experimenta de alguém que você ama, isso dói. Então, a rejeição, ela acontece quando ela vem de pessoas que nós amamos, confiamos, admiramos. Ninguém é rejeitado e marcado por uma pessoa que ela não tem afeto, porque você não liga para ela. É ou não é? Gente, quem nunca foi numa loja e foi destratada? Quem nunca tomou uma fechada no trânsito e o outro te destratou? Todas nós. Mas isso não faz a nossa vida, daqui 10 anos você fala, nossa, porque eu fui fechada no trânsito, hoje eu não consigo mais falar em público. Acontece isso com você? Não. Mas se a sua mãe disse para você, você não lê bem, a sua irmã é muito melhor que você vai lembrar quando você for dar uma palestra, pregar ou falar alguma coisa? Certamente. Então, qual é o antídoto para a gente se curar? É quando alguém mais importante fala do seu valor. Então, não importa quem te feriu, porque você tem alguém muito mais importante, que é o Criador dos céus, da terra, aquele que te criou, que diz para você, você é amada. Eu te criei, eu tenho propósito na sua vida. Você pode viver o novo que eu tenho para você. E Jacó vive esse novo, ele se reconcilia com o irmão. Ele volta e o pai contempla ele com família constituída, com filho próspero. Ele vê, o pai vê isso na vida dele. A mãe vê. Gente, olha que coisa maravilhosa. Houve cura porque houve retorno. Retorno. Hoje as pessoas dizem assim, saia do lugar que te feriu. Concordo. Só que se você não tratar, você saiu, mas a bagagem continuou te carregando? Sim. A saída não é você fingir que não aconteceu. A saída é você lidar e se reconciliar com aquilo que você experimentou. Amém? Gente, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o seu coração. E se de tudo que eu falei, você puder guardar uma coisa, eu gostaria que você guardasse que a estratégia de Satanás é distorcer a sua identidade para diminuir o valor que Deus diz que você tem. Você não precisa buscar valor naquilo que você tem, naquilo que você faz, naquilo que você não faz muitas vezes. O seu valor quem diz é o Senhor. E nessa tarde, eu gostaria que nós pudéssemos agora, queria contar com a pianista aqui, para a gente ter um momento de colocar isso, o nosso coração diante do Senhor. Não existe nada mais estratégico de Satanás do que usar as nossas dores. Porque quando nós somos feridos, a gente se afasta. A gente fere outros. A gente vai se tornando duro, enrijecido. A gente vai reproduzindo isso. E nessa tarde o Senhor está aqui. Você não veio para ser curada. Você não veio para buscar o Senhor nessa tarde. Ele está aqui. Assim como Ele falou com Jacó. Ali, dizendo, Jacó, eu não te abandonarei. Ele deseja colocar isso no seu coração. Independente da sua dor, independente da sua história, eu não te abandonarei. Vamos nos colocar de joelhos, quem puder. Quem não puder, curve a cabeça. E eu quero orar por isso. Eu quero crer. E quero que você creia que o Senhor vai derramar cura nessa tarde. Cura para os nossos corações, para as nossas feridas. E nós sairemos daqui, mulheres que farão uma grande corrente de amor, de cura no Senhor. Senhor Deus, Pai amado, esta é a sua palavra, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor trata, Senhor, o nosso passado.
Obrigada, Senhor, porque não há história difícil, não há história impossível, não há pessoa impossível para o Senhor. Tudo pode ser tratado, Senhor, por Ti, tudo pode ser transformado, renovado. Por isso nós queremos colocar os nossos corações, a nossa mente diante de Ti. Senhor, molda o nosso coração. Troca, Senhor, o nosso coração de pedra por um coração de carne. Senhor, tira o medo, dá-nos convicção de que somos amadas pelo Senhor e por isso não precisamos temer. Senhor, quebra o ciclo das rejeições nas famílias, Senhor. Quebra o ciclo, Senhor, das rejeições nas igrejas, Pai, nas comunidades, nas escolas. Senhor, que nós sejamos mulheres curadas, saradas, para curarmos, sararmos e abençoarmos outras mulheres. Senhor, capacita-nos, Deus. Senhor, faça-nos retornar a lugares e pessoas que ferimos e pedir perdão a essas pessoas. Faça-nos voltar, Senhor, e nos reconciliar, ó Deus, com aqueles que nos maltrataram, Senhor. Senhor, ensina-nos, ó Deus, o perdão bíblico. Ensina-nos, ó Deus, qual é o limite da proximidade que nós podemos ter. Senhor, trabalha no coração daqueles que nos agrediu, daqueles que nos rejeitaram, que eles também possam ter um encontro com o Senhor e ter as suas vidas transformadas. Senhor, é isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela palavra, obrigada pela mensagem. Espero que o Senhor tenha falado com você, que nós possamos sair hoje daqui um pouco mais curadas no nosso processo de santificação, né? Eu gostaria de convidar vocês a estarem novamente conosco na próxima terça-feira. O pessoal de longe também, estejam conosco na próxima semana. E muito obrigada e boa tarde.